Bom, gente, boa noite. Eu me chamo Gilberto, né? Eu estou fazendo aqui um estudo sobre provações. Como passar por provações. E peguei como base bíblica Tiago, capítulo 1, versículo 2, 8 e 12. Eu estive lendo esses versículos, né? Gostaria que vocês lessem na Bíblia de vocês. Na verdade, nesses versículos fala também sobre o coração dobre. Eu fui procurar no dicionário, né, da língua portuguesa e vi que o coração dobre é um coração falso. É um coração hipócrita, fingido. E a pessoa que tem um coração dobre, ele é inconstante. E o que é ser inconstante? É ser infiel, volúvel, instável, que não tem firmeza, é variável. Bom, o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Filipenses, nos dá o exemplo de como se comportar em meio às provações. Vejamos que em Filipenses, capítulo 4 e versículo 12, ele relata que foi necessário passar pelas provações para adquirir experiência com Deus. Ele mesmo disse que em tudo estava instruído tanto a passar fome e necessidade, como a ter fartura, e no versículo 13 ele confirma a sua fé, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que ter como exemplo a vida de Paulo, porque ele vem falando conosco em suas epístolas. Eu gostaria de falar um pouco também sobre o sofrimento. O que é sofrimento? O sofrimento, a amargura, padecimento, dor, tudo é gerado pelo sofrimento, também resulta na paciência ao longo do tempo da nossa vida, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 3, parte B do versículo, que diz que a tribulação gera a paciência e para se adquirir este fruto, temos que passar por sofrimento. Para a mortificação dos nossos membros, a fim de sermos exercitados à prática das boas obras. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele fala sobre a mortificação dos nossos membros, nos exortando a buscar as coisas de cima, do alto, do Pai Celestial, uma vez que estamos ressuscitados com Cristo, vivos para Cristo e mortos para o mundo. Agora o apóstolo Tiago também nos deixa esse relato na sua epístola, no capítulo 1, e versículo 2, que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Isto, na verdade, meus irmãos, contraria os defensores da chamada teologia da prosperidade. Eles dizem em seus sermões, em seus discursos, que o cristão verdadeiro não pode sofrer, não pode adoecer, não pode passar por necessidade, perseguição, enfim. Eles clamam a Deus, eles buscam a Deus para se evitar o sofrimento, sendo que o sofrimento gera o fruto do Espírito Santo no verdadeiro cristão e na verdadeira cristã. Tiago também disse que as várias provações a qual estamos sujeitos neste mundo são extremamente necessárias para a santificação e o aperfeiçoamento dos santos. As provações fazem parte da nossa vida diária. Não tem como correr delas. Uma vez que uma prova se finda, logo outra vem chegando, para que em todas as áreas da nossa vida sejamos provados
a fim de sermos aprovados e firmados na verdade da palavra de Deus, que nos diz que sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Essas palavras estão registradas em Hebreus, capítulos 12, versículo 14, como vocês podem conferir na Bíblia de vocês. Agora também gostaria de falar sobre o significado da palavra aflição. Quer dizer, todo esse esboço, toda esta palavra que está sendo falada aqui, é tudo falando a respeito de como podemos passar por provações para nos alegrarmos em Deus mediante ao sofrimento. E a aflição, ela faz parte do sofrimento. A aflição é a agonia, a tribulação, a angústia, ansiedade, tormentos e coisas do gênero. Ainda que tudo isso venhamos a padecer, e por maior que seja o sofrimento em nossas vidas, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, e versículo 18, nos diz que todas essas coisas acima citadas, por mais difícil que sejam, suportá-las não são para comparar com a glória, com o poder, com a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, que de graça em nós é revelada pelo Espírito Santo, que penetra todas as coisas, conforme está escrito lá no versículo 26 do capítulo 8, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, uma vez que não sabemos pedir como convém. Vou falar de novo aqui também a respeito do sofrimento mais uma vez. Aqui foi Paulo que falou do sofrimento, né? Aqui na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, parte B do versículo. Agora vamos ver o que Tiago está dizendo também a respeito do sofrimento, descrito no capítulo 1 de sua epístola e no versículo 3. É vista como base aplicada por Deus, a fim de nos aperfeiçoar no exercício da fé, uma vez que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Palavras registradas no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, agora já o apóstolo Pedro, né, no capítulo 1, do versículo 7, nos mostra que, assim como o fogo natural purifica o ouro, o fogo da provação purifica a nossa fé e queima o que é sem valor em nosso caráter. Neste processo, a dor é inevitável. Afinal, estamos falando de fogo. No entanto, graças a Deus, o ganho sempre compensa as perdas, pois uma fé provada é a garantia da entrada no céu, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e o versículo 22, que nos diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Agora eu gostaria de falar para os meus irmãos que estão me vendo aqui agora nesta noite sobre a maturidade cristã. Muito pouco é se falado sobre a maturidade cristã nas igrejas, mas eu vou dar um relato aqui daquilo que Deus me faz sentir de falar aqui, através desse vídeo, sobre a maturidade cristã, que é o resultado de um processo de provações ao longo de nossas vidas, para nos aproximar e ter mais intimidade com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ter maturidade é ser perfeito. Muitos dizem que perfeito é só Jesus. Você já deve ter percebido que muitas pessoas falam isto, né? Ah, perfeito é só Jesus. Por quê? Porque não quer encarar as provações e o sofrimento. Porque sem essas coisas, meus irmãos, nós não vamos entrar no céu. E tem muita gente aí dizendo que perfeito é só Jesus. Isso não está escrito. O que está escrito é que
É o que Jesus disse, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A perfeição é nada mais, nada menos do que a plenitude do caráter de Deus. É fundamental na vida cristã alcançarmos a perfeição. Foi para isso que o Filho de Deus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para obtermos a salvação por intermédio de uma vida santa, irrepreensível e perfeita diante de Deus. Glorificamos, meus irmãos e irmãs, pois a Deus Pai pelas provações do dia a dia, pois sem elas não seria possível alcançar a perfeição. A graça de Deus, favor imerecido, é quem faz com que Deus nos conceda o seu perdão. Não é alcançada em tempos de paz, pois o conhecimento cristão consiste em profundas lições na escola do sofrimento. Somente através da dor que percebemos o quanto somos incapazes e necessitamos e dependemos inteiramente de Deus. É pela graça que somos salvos. E isto não vem de nós, é dom de Deus, por meio da fé. Escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. E para concluir, meus irmãos, somente quando estamos convencidos do amor de Deus é que nos tornamos cristãos maduros, cristãs maduras. Nessas condições, seríamos capazes de nos alegrarmos em meio a muitas provações que nos cercam diariamente. Se olharmos para Cristo, voltados para conhecê-lo como Ele é, vamos perceber claramente que Ele não aproveitou nada desta vida. Pelo contrário, doou-se a si mesmo por amor em resgate de nossas vidas, uma vez que vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu espero, meus amados irmãos e irmãs, que o que foi falado aqui nesse vídeo possa servir de edificação para você. Você que leva Deus a sério, você que é sincero com Deus, que é sincera com Deus, né? Que você possa, na verdade, né? Meditar em tudo isso que você está ouvindo e vendo aqui através desse vídeo. E eu almejo muito isso diante de Deus, que você tenha esse conhecimento. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Espero que esse estudo, que esta palavra que você viu aqui, ouviu, possa alimentar a sua alma e fazer você ficar mais esclarecido a respeito das coisas de Deus. Desde já eu agradeço a minha participação nesse vídeo, né? E espero que você, a partir de agora, procure, né, assim, estar mais atento quando você estiver passando por provação, por sofrimento, por dificuldade, quando as coisas estiverem contrárias ao que você deseja e quer, para que você perceba que em tudo isso está Deus, aperfeiçoando as nossas vidas, nos santificando para nos levar para o céu. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma boa noite e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.